Olá pessoal, eu sou a Bruna Pati, professora de Biologia e Ciências e youtuber, e estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é Estrutura Geral da BNCC. Só que antes eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho. E agora eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Dessa forma você me ajuda a levar esse conhecimento para o maior número de pessoas possível. Bom, o tema do vídeo de hoje é a estrutura geral da BNCC. Eu tenho falado com muitos professores através das redes sociais e eles estão ficando com muitas dúvidas sobre o documento da BNCC. Então, através das dúvidas que foram trazidas por esses professores e também por conta de uma aula que eu dei num curso sobre BNCC, eu decidi fazer esse primeiro vídeo sobre o documento. Então, o que a gente vai ver hoje? Vamos aprender como se estrutura o documento da BNCC, para além de todas as críticas, de quais são os atores envolvidos durante esse processo, que eu não vou abordar nesse vídeo, nós hoje só vamos conhecer a estrutura geral do documento. Caso vocês tenham interesse, queiram que eu faça novos vídeos sobre a BNCC, deixa aí no comentário. A BNCC é um documento de caráter normativo que vai definir o que vai ser estudado ao longo de toda a escolarização básica. Ela tem caráter de lei, diferente dos outros documentos que a precederam. Então, por exemplo, antes a gente tinha o PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os PCN se constituíam numa ferramenta de orientação não obrigatória, enquanto a BNCC é obrigatória por ter caráter de lei. O que a gente vê da BNCC hoje, essa política de centralização curricular, é um resultado dessas demandas por centralização que vem desde a década de 80 no Brasil, se a gente abordar um conceito de currículo de forma mais ampla. Nos anos 90, o Brasil viveu o auge da sua política de centralização através das reformas neoliberais do governo FHC, se constituindo no começo do que a gente chama de neoliberalização da educação. Então a gente tem várias evidências de que essa demanda por centralização teve seu ápice durante a década de 90. Alguns exemplos são o próprio PCN, que não surge como uma ferramenta não obrigatória, mas o objetivo era atender essa demanda por centralização existente. Temos a LDB de 96, que falava da necessidade da criação de um currículo nacional. A Lei 4.024, editada em 95, que criou o Conselho Nacional de Educação, e o Conselho Nacional de Educação, que criou as diretrizes curriculares nacionais que falavam da necessidade de centralização. Então, o que a gente vê hoje é resultado de todas essas políticas que aconteceram há vários anos atrás. A versão que está disponível para a gente acessar hoje na internet é a versão final ou terceira versão, que foi aprovada em 2017, a versão do ensino fundamental, e 2018, a versão do ensino médio. Só que antes dessas versões tiveram outras, a primeira e a segunda, sendo a primeira em 2015 e a segunda versão em 2016. Muitos autores caracterizam essas duas primeiras versões como versões democráticas, por terem sido fruto de uma ampla consulta nacional, enquanto a versão de 2017 e 2018 do ensino fundamental e do ensino médio, respectivamente, são caracterizadas por alguns autores como versão do golpe, por terem ocorrido pós-golpe de 2016, que culminou com a retirada de Dilma e a entrada de Michel Temer. Então vamos ao documento. A BNCC vai contemplar todos os níveis de ensino da educação básica, indo desde a educação infantil, o ensino fundamental de 9 anos e o ensino médio. A BNCC tem sua concepção pedagógica baseada nas competências gerais de educação básica. De acordo com o documento, se o professor tiver sucesso no seu trabalho, o que eles não definem muito bem o que seja esse significado de sucesso, os alunos vão conseguir desenvolver essas competências gerais que são necessárias para se ter uma educação justa, igualitária e democrática, palavras da própria BNCC. Então está aparecendo aí para vocês essas 10 competências gerais que vão balizar todo o documento da BNCC, desde a educação infantil até o ensino médio. É importante a gente destacar de forma bem breve que o termo competências não surge no meio educacional, mas sim no meio empresarial e gerencialista e passa a ser apropriado no campo educacional a partir da década de 90, justamente quando a gente tem o início da neoliberalização na educação. Esse termo sofre muitas críticas por conta do seu viés funcional e instrumentalista.
Vai aparecer aí para vocês um print que eu tirei do próprio documento da BNCC. A maior parte das imagens que eu vou trazer nesse vídeo estão disponíveis no documento da BNCC no site do MEC. O que está aparecendo aí para vocês agora é como se dá a organização geral do ensino fundamental. Então, o ensino fundamental vai ser dividido em áreas do conhecimento. Existem 5 áreas do conhecimento, que são linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e ensino religioso. Cada uma dessas áreas temáticas serão divididas em componentes curriculares, que é como se fossem as disciplinas. Vocês vão perceber que no ensino fundamental ainda existe essa organização disciplinar, o que some no ensino médio. Então, dentro de cada área temática, a gente tem as disciplinas específicas. Então, dentro de linguagem, a gente tem língua portuguesa, artes, educação física e inglês. Dentro da área do conhecimento, ciências da natureza, a gente tem a matéria ciências. Dentro da área ciências humanas, a gente vai ter história e geografia. Dentro da área matemática, a disciplina matemática e ensino religioso. Eu trouxe como exemplo para vocês a versão de ciências da natureza, componente curricular ciências, porque é a que eu sou professora. Mas o que eu vou falar aqui serve para vocês se localizarem em qualquer componente curricular do ensino fundamental. Então, se você for de português, de matemática, enfim, isso vai servir para você também. Então, os componentes curriculares são subdivididos em unidades temáticas. E as unidades temáticas vão organizar os objetos de conhecimento. Os objetos de conhecimento nada mais são do que os conteúdos que precisam ser trabalhados pelo professor ao longo daquele ano ou daquele ciclo. E para cada objeto de conhecimento, a gente vai ter habilidades específicas. Ou seja, de acordo com o documento da BNCC, ao abordar determinado conteúdo, o professor precisa mobilizar essas habilidades que estão sendo colocadas na figura e a partir dessas habilidades sendo mobilizadas, o aluno será capaz de cumprir as competências específicas do componente curricular e as competências gerais de educação básica, o que vai fazer com que ele tenha uma educação justa, igualitária e democrática. Então perceba como é a organização do conhecimento na BNCC. Tem-se uma ideia hierárquica de organização do conhecimento. Presta bastante atenção nisso. E agora está aparecendo uma imagem que é bem interessante para vocês conseguirem entender o que esses códigos que vêm nas habilidades significam. Eu peguei a imagem de educação física porque era o que estava presente lá no documento da BNCC, mas novamente isso serve para qualquer componente curricular. Então, a gente vê esse códigozinho. O primeiro par de letras significa o nível de ensino. Então, nesse caso, a gente está vendo a BNCC do ensino fundamental é F. O segundo par, que é o primeiro de números, vai mostrar para a gente o ciclo ou o ano em que aquele conteúdo, aquela habilidade está sendo trabalhada. Então, a gente tem aqui no exemplo 6, 7, o que significa que pode ser trabalhada no 6º ou no 7º ano. O segundo par de letras, que é o terceiro par que está no documento, mostra o componente curricular. Nesse caso, é F de educação física, mas se a gente for olhar ciências, é CI e por aí vai. E o último par, que é o segundo par de números, vai mostrar para a gente a localização daquela habilidade dentro desse componente curricular. Então, essa foi brevemente a estrutura da BNCC no ensino fundamental. Vamos ao ensino médio e vocês vão ver que tem algumas mudanças significativas. Essa figura que está aparecendo para vocês também foi retirada do documento da BNCC. Então, no ensino médio, você tem a BNCC organizada também em áreas do conhecimento. Só que ao invés de serem 5 áreas, a gente vai ter 4 áreas do conhecimento, que são linguagem e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, matemática e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias. Só que repara que na parte do componente curricular, a gente só tem língua portuguesa e matemática. O que isso significa? Apenas português e matemática são as disciplinas que constam ainda no currículo do ensino médio na BNCC e são obrigatórias durante os 3 anos do ensino médio, enquanto as outras disciplinas como biologia, química, física, história, geografia vão se encontrar diluídas dentro das áreas do conhecimento. Então não existem mais essas disciplinas separadas de acordo com o documento da BNCC e de acordo com a reforma
que alguns autores vão chamar de contra-reforma do ensino médio. O argumento que é utilizado pela BNCC ao adotar essa organização é que o currículo precisa ser mais flexível, menos fragmentado, mais adaptado aos tempos modernos em que vivemos. E aí, a gente vai ter 60% do currículo do ensino médio precisa estar de acordo com a BNCC, ou seja, os alunos vão precisar ver um conteúdo básico de todas as áreas do conhecimento, enquanto que cerca de 40% do currículo vai ser de acordo com os itinerários formativos. E aí eu trago um trecho que eu vou até ler para vocês para ficar mais claro. Diz o seguinte: o currículo do ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber, aí ele coloca todas as áreas que a gente já falou e inclui formação técnica e profissional. Isso significa que 40% do currículo será uma opção do aluno que vai ter, levando em consideração o seu protagonismo, que eles chamam de protagonismo juvenil, a capacidade de escolher o itinerário que melhor lhe aprouver. Então ele pode escolher, né, se ele quiser fazer, por exemplo, biologia ou medicina ou nutrição, provavelmente esse aluno vai escolher, no alto dos seus 14 anos, a área de ciências da natureza. Se ao longo do processo ele quiser mudar, quiser fazer um novo curso, isso não fica muito explicitado no documento, se existe ou não essa possibilidade. Além desse itinerário formativo por área, a gente tem a possibilidade do aluno optar por fazer uma formação técnica ou ainda fazer um itinerário formativo integrado, ou seja, ele vai mesclar as áreas do conhecimento e a formação técnica integrada. Eu quero chamar a atenção para o seguinte: os estabelecimentos de ensino não têm obrigatoriedade de fornecer todas as áreas dos itinerários formativos. Eles vão fornecer de acordo com a possibilidade de professores existentes naquele estabelecimento de ensino. Então, a gente já vê que isso vai acabar acentuando as desigualdades que existem entre os diferentes estabelecimentos de ensino, bem como a desigualdade existente entre a rede pública e a rede privada. Uma outra diferença é que, como a gente não tem as disciplinas, a gente não tem biologia, a gente não tem história, não tem geografia, consequentemente, não teremos mais objetos do conhecimento, ou seja, não temos mais conteúdos específicos, porque não existem componentes curriculares. Então, o que a gente vai ter no ensino médio são competências específicas para cada área, e cada uma dessas competências específicas vai ter habilidades específicas daquela competência. Então, tem um exemplo aí para vocês da área de ciências da natureza, que era onde antes a gente faria a abordagem de conteúdos relacionados à biologia, à química e à física. E aí os códigos, eles acabam sofrendo uma breve mudança, porque a gente não tem mais objeto do conhecimento. Então, como é que fica? Tá aí aparecendo o exemplo para vocês. O primeiro par, né, que é o primeiro par de letras, mostra o nível. Então, EM significa ensino médio. O segundo par, que é o primeiro par de números, nos mostra o ciclo ou ano de abordagem dessa habilidade específica. No caso, essa 1 de 3 pode ser abordada tanto no primeiro, quanto no segundo, quanto no terceiro ano, ou seja, em todos os anos do ensino médio. O terceiro, que é um trio, na verdade, não é um par, nos mostra a área do conhecimento, que nesse caso é a LGG de linguagem e suas tecnologias. E o último, que também é um trio, vai nos mostrar. Então, a gente precisa separar. O primeiro número mostra a competência, então competência 1, competência 2, dentro da área. E os dois últimos números vão mostrar a posição da habilidade dentro daquela competência específica. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a estrutura geral do documento. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixe aqui nos comentários. Eu vou pedir para vocês deixarem um like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Fazendo isso, vocês vão me ajudar a continuar contribuindo para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!